Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do canal UOL com o Igor Siqueira e o Falso 9, fazendo uma análise tática do time do Flamengo, como o time do Flamengo pode jogar no período em que nós vamos ficar sem os selecionáveis, né? Jogadores que vão para a seleção do Uruguai e o Eric Pulgar que vai para a seleção do Chile. Vamos lembrar que o Arrascaeta, o De La Cruz, o Vinha e o Varela vão estar servindo a seleção uruguaia, e aí o Flamengo vai ter que jogar sem esses atletas e pensar também na lesão do Alan e do Ayrton Lucas. Então o Falso 9 vai trazer aí uma análise tática de como o Flamengo pode jogar nesse período. Eu sou o Igor Siqueira, repórter do UOL. Estamos aqui mais uma vez com ele, Falso 9, Vitor Nicolau, para a gente bater um papo sobre Flamengo e sobre um cenário que se aproxima. Olha, não sei se vocês estão com medo, se estão eufóricos ainda pela goleada de 6-1 em cima do Vasco, ou se estão preocupados aí com o que vem pela frente, mas o fato é que chegamos àquele momento da temporada tão temido, o período Data FIFA / Copa América, e é sobre isso que a gente vai falar nessa análise tática, como fica o Flamengo, qual vai ser a alternativa, quais serão as alternativas, no plural, que o Tite vai tentar e vai poder implementar durante vários jogadores importantes. Falso 9, meu caro amigo, tudo bem com você? Como é que você está? O que você está antecipando aí, expectativas básicas antes da gente entrar na apresentação propriamente, para esse momento do Flamengo, que a gente está gravando depois da goleada sobre o Vasco, goleada histórica sobre o Vasco, e da classificação também na Libertadores para as oitavas de final. Como é que você está aí esperando esses próximos meses? Meses talvez seja muito, né? Mas as próximas semanas aí do Flamengo em relação a esse cenário que está traçado diante dos desfalques pelos jogadores que estão nas seleções. Diríamos, falando aqui do componente holístico da coisa, Igor, vamos dizer que depois de uma semana de 9 gols marcados e um sofrido e uma goleada histórica contra o principal rival, é até bom um contraponto, digamos assim. A convocação do Uruguai para a Copa América deixa pelo menos a torcida no meio termo entre o rumo a Tóquio e o pés no chão. Ali traz o pessoal um pouco mais para a realidade e os desafios que não serão poucos aí ao longo desses jogos aí, muitos jogos que o Flamengo vai estar desfalcado pela Copa América. Mais uma. Pois é. Então a gente já vai colocar aqui na tela a nossa apresentação, que você já conhece, está acostumado. Enquanto isso, você já vai imaginando o seu comentário aí, pode ser a sua escalação ideal para esse Flamengo nesse momento. A gente vai colocar vários elementos aqui para você pensar e refletir. A gente vai tratar primeiro, do cenário do Flamengo. Assim, a tabela, o que tem de encaixe, o que tem de conflito com Data FIFA e Copa América. Você já colocou aí pra gente na tela, já facilitou meu trabalho, meu caro amigo Falso 9, que eu não precisaria memorizar os jogos todos aí pra galera entender também o que tem de jogo envolvido nesse período de desfalques, né? Falando só de Campeonato Brasileiro, Igor, é certeza absoluta que o Flamengo vai ter impacto direto em 9 jogos. Impacto maior ou menor em 9 jogos. E como assim maior ou menor, né? Eu tentei deixar segmentado ali. Então, o que está rachurado ali de vermelho é o período de fase de grupos, né? E aí, claro, Flamengo e Grêmio tem uma questão ali que você pode até trazer para a gente aí um pouco mais de detalhe. O Flamengo ainda tentando usar os 4 uruguaios, mas dali para baixo é tudo ali, seis das partidas são envolvendo Copa América, e aí o time garantidamente vai estar sem todos esses convocados. Então, vai ter Fla-Flu, né? Vai ter Flamengo e Bahia, que é confronto direto, Flamengo e Atlético Paranaense, que é confronto direto. Esses times também estão perdendo gente. Então, é uma época complicada, não só para o Flamengo, né? O futebol brasileiro andou se expandindo muito para a América do Sul. Então, hoje, vários dos times, inclusive times que brigam lá embaixo, também vão ser desfalcados pela Copa América. Em amarelo é o período mais ou menos de quartas de final, e em verde o período de semifinal. O primeiro jogo
que ali é praticamente certeza que você vai poder contar com todo o time, é o jogo contra o Internacional, que também pode se tornar, claro que foi muito impactado pelas enchentes ali no estado, pode se tornar um rival direto, um time bem treinado pelo Kudê, e que está ali, fez um bom início do Campeonato Brasileiro, né? Então esses são os jogos ali que o Flamengo sim ou sim vai ter impacto. Só para a gente analisar aí nesses adversários, né? O Inter hoje, né, no momento que a gente está gravando, por pontos perdidos, né? Claro que tem jogos atrasados e tal, mas se fosse comparar aproveitamento por aproveitamento, 66% de aproveitamento dos pontos até agora tem tanto o Flamengo quanto o Internacional. Bahia também está nesse bolo da galera que hoje, nessa questão do aproveitamento, estaria no topo da tabela se mantiver assim, claro que com o Inter com seus jogos atrasados, e pode ter assim, situação de Copa do Brasil ainda que a CBF precisa resolver para ver onde é que encaixa, quando encaixa e fazer os jogos andarem aí, os jogos que foram atrasados, né? Tem confronto Gaúcho contra Gaúcho e tem o Grêmio também com o jogo atrasado, né? Gaúcho contra Gaúcho e a Juventude Internacional. E aí, para onde que a gente vai agora diante desse cenário colocado desses adversários complicados aí para frente? Acho que isso aí é o elenco, né, do Flamengo e as opções nesse campinho aí que a gente teria, né, à disposição para trabalhar a partir do elenco que está montado nesse momento, né? Esse é o elenco, Igor, e assim, eu coloquei o elenco e falei, e deixei aqui, se vocês forem observar, vão ver o Gerson, por exemplo, em várias das posições, vão ver o Lohan em várias das posições, o De La Cruz em várias das posições, muito relacionado à versatilidade desses jogadores. Só para tentar dar uma noção, os titulares, né, os titulares do Tite, não meus, os do Tite, e em vermelho e amarelo as opções de reserva, digamos, para cada posição, sendo que alguns jogadores titulares são a primeira opção para determinada outra posição. Então, colocando isso para tentar projetar o impacto dos desfalques, o impacto real dos desfalques, a gente vê aqui esse impacto com os caras em vermelho. Então, agora, em vermelho, a gente vê que, na verdade, os 4 uruguaios e um chileno, eles representam dentro do elenco ali 7 desfalques. Então, não são só exatamente aqueles desfalques nominais ali, é porque esses caras eles poderiam cobrir outras funções dentro do grupo. Por exemplo, o De La Cruz, muito destacadamente, ele digamos, também a primeira opção para o Arrascaeta, foi em alguns jogos. Então, isso é uma coisa que talvez complique um pouco a vida do Tite. Agora, só para saber o seu pitaco aí, essa formação é a que você defende, considerando os cenários que o Flamengo já mostrou nesse ano, né? Dessa do Gerson, eu estou falando do Gerson nessa faixa de campo aberta pela direita, ou você aproveitaria para voltar a um contexto de pontas, um cenário diferente do que o Flamengo tem apresentado nos últimos jogos? O Tite não vai ter nem opção, Igor. O Gerson vai precisar voltar para ser segundo volante. Mesmo que o Alan esteja saudável de fato, é muito melhor você ter uma dupla Alan e Gerson do que você ter uma dupla Igor Jesus e Alan, até por conta da necessidade do time ter ofensividade. E, enquanto isso, tu pode ter esse meia direita, tu pode ter o Vitor Hugo, tu pode ter o Matheus Gonçalves, ou tu pode ter o ponta direito, que foi razoavelmente bem em grande parte da temporada, que entrega muito defensivamente, ofensivamente também gera bastante jogo, embora tenha problemas ali de tomada de decisão, que é o Luiz Araújo. Assim, numa hora dessa, num momento desse, você não vai poder deixar de lançar a mão do Luiz Araújo no time. Talvez muita gente ainda trazendo para ele um contexto de patinho feio, eu até compreendo, ele é mesmo um patinho feio, por ser menos brilhante, destoar um pouco na parte mais técnica de habilidade pura, mas é um cara extremamente útil. Inclusive o gol do Gabriel, que fecha a goleada, tem um passe magistral do Luiz Araújo, que é o principal passe da jogada, ali em profundidade para o Wesley, dando um calcanhar naquelas alturas do jogo, né? Então, assim, não tem muito o que pensar. O Luiz Araújo vai ter que jogar nesse período, né? Até posso botar aqui logo o que eu imagino como o time titular, né? Até para a gente perder um pouco o susto, digamos assim, né, Igor? Talvez ali... Vai acostumando aí, torcedor do Flamengo, com esse cenário. Eu acho que o grande problema de time titular nesse cenário, e aí eu não estou considerando nenhuma lesão, até porque eu estou considerando um período de 9 jogos, né, e não um período de 1 jogo contra o Grêmio, onde eventualmente o time pode estar sem nenhum lateral, por exemplo, esquerdo.
eu estou trazendo aqui o contexto desse período inteiro, né? Então, tendo esse time base, vamos dizer que ele não assusta tanto assim. O que assusta, talvez, desse time inteiro seja a lateral direita, né? O Wesley ainda muito irregular, embora tenha dado esse passe para gol para o Gabriel, isso pode trazer novo ânimo para ele. Eu acredito assim, que o Wesley no futuro vai dar um bom jogador, eu inclusive já o defendi muito, até pouquíssimo tempo atrás. Agora ele realmente vive uma fase dentro e fora de campo muito complicada, vai ter uma grande chance. E essa grande chance pode ser também o tiro de misericórdia nele, pelo menos com a camisa do Flamengo, né? Mas de fato ele vai estar muito exposto ali durante esse período de Copa América e vai ser a grande ferida desse time, né? Desse time que vai começar jogando. E aí você pensar que vai ter o Wesley, né, nessa linha ali defensiva, participando muito da saída de bola, e não vai ter o Gerson ali aberto, que pode baixar para ajudar essa saída de bola, me incomoda um pouquinho manter, por exemplo, o Fabrício ali do lado dele. Eu tentaria trazer o Davi Luiz ou o Léo Ortiz para esse time, para tentar atenuar o problema na saída de bola que o Wesley vai gerar. Tá? Eu faria, né? Mas o Tite não vai fazer. Tem um detalhe aí que você falou, né, desse período do Wesley jogando essa sequência, que é justamente também com a abertura de janela, tá? Vale sempre lembrar que pode ser que surja alguma situação no mercado, tanto para o Flamengo trazer alguém, né, quanto para uma saída dele mesmo, né, do próprio Wesley, que a diretoria, enfim, pelo que eu conversei já com o Bruno Spindel meses atrás, na última janela do começo do ano, chegou a aparecer alguma coisa, mas nada muito concreto, mas o Flamengo não trata o Wesley, por exemplo, como um cara inegociável, então pode ser que até pela idade dele, ele é jovem, teria mercado, um cenário aí de transferência, não dá para a gente considerar absurdo. E até o próprio Fabrício, né? Que ficou nesse momento, né? Mas, enfim, a janela está aberta, vai abrir ainda para o mercado europeu, pode ser que alguma coisa aconteça. Mas vamos lá, vamos continuar nossa análise, Tati. Então, esse, digamos assim, seria o time base nas condições normais de temperatura e pressão. Caso o Alan e o Ayrton estejam de fato lesionados e vão ser um problema de última hora, aí o negócio complica um pouco mais. Por quê? Porque o Flamengo vai ter ali, no mínimo, 3 posições com risco ali de realmente comprometer. Vai ter o Léo aberto pelo lado esquerdo, que vai ser muito mais um lateral base, vai comprometer um pouco as dinâmicas envolvendo o Cebolinha, vai deixar o Cebolinha um pouco mais entregue na marcação, embora vá dar também uma liberdade maior para o Gerson fazer movimentos assim em diagonal pelo lado esquerdo, que ele é muito bom fazendo isso. Não é assim, não dá para negar o impacto negativo que vai ser você não ter um lateral esquerdo de origem naquela posição. O menino Igor Jesus alterna de ótimos jogos a péssimos jogos. Difícil você ver um jogo ok do Igor, né? Ou ele faz um jogaço, ou ele faz um jogo muito ruim. E o Flamengo vai estar exposto a isso se o Alan não puder jogar, vai estar exposto a isso em vários jogos, o que praticamente garante pra gente que vão ter jogos ótimos, jogos terríveis dele, que vai ter a chave do cofre, vai ser o primeiro volante, além do Wesley, né? Além do Wesley, que em qualquer contexto, pelo que está sendo pensado, vai ser mantido aí nesse time titular, né? Então, imaginando ali esse contexto de Copa América, mais essas 2 lesões ali seríssimas, o time já passaria a ter alguns problemas ali mais sérios. E aí, diante disso, o que a gente pode ter, de repente, no banco de reservas para tentar compensar um cenário de instabilidade entre um e outro, uma suspensão ali, a suspensão acolá, e até, tomara que não, mas até a eventualidade de alguma outra lesão, né? Além dos 2 que você já tirou aí, que é o caso do Ayrton Lucas e do Alan, que estão nesse momento, que a gente está gravando, estão com lesões musculares na coxa, e uma perspectiva em relação ao Alan é algo mais duradouro até que o Ayrton Lucas, no primeiro momento, né? Daria aí umas 2, 3 semanas de recuperação para ele, sem contar o tempo de retomada do aspecto físico. Então, pode ser que esse cenário alternativo que a gente está pintando, ele seja parcialmente já verdade para o jogo contra o Grêmio, por exemplo. E aí, o que a gente poderia trabalhar ou esperar do Tite diante do que restou do Flamengo no banco de reservas, amigo? Aí, assim, em termos de reservas imediatos em um bom nível, o Flamengo ainda teria, né, o Léo Ortiz, e aí o Léo Ortiz poderia tanto dar uma ajuda, tanto ser o zagueiro que ele é, zagueiraço, até seria titular, na minha opinião, já falei sobre isso, mas o Léo Ortiz poderia jogar nessa função do Igor Jesus, né? Ano passado ele jogou vários e vários jogos do Brasileiro
como esse primeiro volante. E o Pedro Caixinha fazia com ele muito parecido com o que o Diniz faz com o André no Fluminense, só que ao contrário, né? Tirando ele da zaga e colocando de volante. Quase todos os jogos o Léo Ortiz terminava de volante. Tem muita qualidade para isso, tá? E poderia sim ser uma alternativa para evitar o Igor Jesus ali, uma alternativa que seria bem boa, tá? Então, essa seria uma alternativa interessante. O Vitor Hugo seria uma alternativa, acho que imediata, tanto ao Lohan quanto ao Luiz Araújo. O Vitor Hugo, que é um ótimo jogador, mas que convive ali com uma fase horrível, né? Desde a fase final ali, desde a época da era pós-soco do Sampaoli. Ele foi muito bem na era pré-soco ali do Sampaoli. Os marcos temporais do Flamengo são maravilhosos, né? Nós estamos falando de um soco na cara aqui com a maior normalidade do mundo, né? Não, aquele soco lá, enfim. E aí o Bruno Henrique, claro, né? O Bruno Henrique pode ser uma opção, como já é hoje, tanto ao Cebolinha quanto ao Pedro. Numa eventual lesão do Lohan, o Cebolinha poderia ser centralizado, ele que já é o principal criador do time mesmo. E o Bruno Henrique indo para o lado esquerdo, que o Tite não invente, né? Tite e o seu pardalzinho criado em família não invente o Bruno Henrique pelo lado direito, né? Porque realmente acho que está todo mundo já satisfeito dessa opção. O Matheus Gonçalves, né, que a torcida pede muito, ela deve ver ele mais vezes, né, nesse período. Ele pode também ser uma alternativa ao Luiz Araújo, também ser uma alternativa ao Lohan, e eventualmente até o Cebolinha. Ele já jogou até na ponta esquerda na base, né, muitas vezes, mas ele é um cara que ainda parece não gozar da confiança da comissão técnica. É compreensível, né, é o que é. E na posição do Pedro continua as mesmas opções de sempre, né, o Gabriel e o Carlinhos, que deve pelo menos ir para banco, né, nesse período de grandes desfalques. Então, assim, meu ponto, Igor, é que passa muito longe de ser terra arrasada, e que a própria comissão técnica conseguiu contribuir na criação de soluções além do óbvio durante esse período pré-Copa América. Então, se hoje o Luiz Araújo é uma opção, é porque ele não é mais titular, porque já tinha um cara ali que é uma opção para uma outra posição, sendo titular na posição dele. Se hoje o Lohan é uma opção de fato, também é por conta das chances que recebeu, e de fato é um cara que a gente imagina como titular absoluto durante esse período, e que pode estar decidindo jogos, como decidiu o jogo contra o Corinthians. Então, assim, passa longe de ser terra arrasada, mas você vai enfrentar jogos com uma condição realmente de muita dificuldade, né? Você vai enfrentar um Fluminense que vai estar desfalcado só do John Arias, basicamente, né? Mas você vai estar desfalcado de meio time. Então, é o que é, né? Fazer o quê? Em prol da isonomia? Pois é, a isonomia. Mas aí, volta só no slide anterior, que você colocou o time ideal, para a galera ter uma noção aí do que, enfim, de novo na cabeça, o que a gente pode encarar, enfrentar e ter com mais frequência nos últimos jogos, na reta final já da nossa análise. Você entende que esse time consegue replicar comportamento, forma de jogo, que a gente viu, por exemplo, claro, nesse supra-sumo que foi o jogo contra o Vasco, né, com a nuance ali da expulsão, enfim, mas e outros bons jogos que esse time do Tite fez, considerando esses caras que vão estar à disposição, você acha que é possível manter esse time jogando bem, sem Nico de la Cruz, sem Arrascaeta, esses caras que entrarem vão conseguir manter as características do Flamengo? Então, Igor, nem o time do mundo consegue perder o seu principal jogador, no caso talvez seja o de la Cruz hoje, e manter o exato mesmo nível, né? Se o City perde o Haaland, ele vai colocar o Julián Álvares, que é um ótimo jogador, mas que vai cair muito o nível. E assim vai. Então, vai ter impacto. Vai ter impacto. O time vai ser menos criativo, vai construir menos por dentro. Mas o ponto positivo é que o time vai ser mais seguro defensivamente. Vai ser ainda mais seguro, porque o Luiz Araújo ele vai entregar uma dinâmica mais simples ali naquela região. O time vai se defender melhor. Ele é um cara que tem muita entrega normalmente sem bola, e quando ele está no dia assim, ele acerta também, né? Ele acerta ofensivamente e resolve. E aí vai ter assim, um time muito forte, né? Com o Lohan por dentro ali, com o Pedro. Muitas vezes vai estar num 4-2-4, assim, porque o time vai estar muito forte. Sim, jogando mais pelos lados do que atualmente tem jogado com o Gerson naquela função, e dependendo mais ainda do Cebolinha, né? A dependência ao Cebolinha aumenta sem o Arrasca em campo,
Mas enquanto o Cebolinha estiver saudável ali, o time vai estar construindo boas jogadas todo jogo. Vou tirar a tela aqui, aí a gente encerra com o seguinte questionamento. Por que não Gabigol nesse time, nesse contexto atual de tantos desfalques? Seria o caso de apostar nele, de volta à equipe, jogando um pouco mais aberto, 4-4-2 com o Gabigol? Talvez seja esse momento, né? Dependendo do que acontecer também no CAIS. A gente está gravando essa semana, o Gabigol vai lá dar depoimento na Suíça na próxima sexta-feira, no dia 7. E, enfim, nas próximas semanas pode vir aí um veredito em relação a ele, mas não seria o caso também de apostar um pouco mais no Gabriel em relação aos minutos que ele vem tendo? Talvez, se você não tiver o Lohan em algum jogo, você imaginar fazer algo nesse sentido, tá? Eu, Vitor Faria, não. De hipótese alguma, eu acho que o momento que você está desfalcado é momento de simplificar, tá? E não o momento de você tentar alguma coisa fora do óbvio. E o Gabriel, até para o próprio Gabriel, para ser justo com as chances que ele vai receber, vai ser melhor para ele receber chances num contexto com o time completo do que num contexto com o time todo desconjuntado. O Tite tentou fazer alguns movimentos enquanto teve sem Cebolinha e sem o Arrascaeta, tentou buscar alternativas, e foi ali que o time teve uma péssima fase. Se ele repetir esse comportamento, ele vai estar repetindo o comportamento que o trouxe e o levou a erros e a quase demissão prematura, né? É inimaginável 5 jogos atrás que o Flamengo tivesse nessa situação de hoje. O que trouxe para essa situação foi a simplificação das coisas e a volta das lesões. Então, assim, não faria isso nunca, jamais, em tempo algum, especialmente pensar no Gabriel aberto. Assim, essa alternativa do Gabriel aberto derrubou 2 técnicos ano passado, vai derrubar o 3º se o Tite não se cuidar. Beleza. Valeu, rapaziada, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um grande abraço para você, e se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Deus abençoe a nossa nação. Fui!